E vamos então começar orando. Pai amado que está nos céus, obrigado por esta rica, preciosa oportunidade que estamos tendo para juntos neste meio de comunicação, Zoom vídeo, para que estarmos estudando a tua santa palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que muito se empenharam, muito se esforçaram, muito se dedicaram para estarem aqui. Muito obrigado. Esteja estendendo as tuas poderosas mãos em abençoar aos queridos alunos, a minha vida, a minha pessoa. Dá-me a necessária graça para ministrar a tua palavra com unção, com poder, com autoridade. Fala aos corações, é a tua palavra que fala, que ministra, que revela, que transforma, que mostra o caminho que devemos seguir. Obrigado de todo o nosso coração. Também pelas dificuldades, pelas lutas, pelas grandes adversidades, pelos desafios que enfrentamos da vida cristã, porém com vitória em Cristo Jesus. Entregamos esta classe aos teus cuidados, entregamos que teu Espírito Santo possa nos orientar, nos guiar e nos ministrar. Obrigado. Oramos a ti com o perdão dos nossos pecados, agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz a todos os nossos queridos diletos irmãos, alunos em Cristo Jesus. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, na primeira aula da nova matéria, síntese do Antigo Testamento. Só reforçando alguns avisos que é importante que todos estejamos, né, na mesma página, né? Tá fora da página fica complicado. Número um, estou realmente consciente que estou devendo a vocês as apostilas físicas, né? As apostilas encadernadas, como é comum nós da nossa escola, dentro da mensalidade que o aluno investe mensalmente, enviá-las a cada um de vocês. Entretanto, há alguns dias atrás nós tivemos um infortúnio, né, que está sendo um pouquinho pesado para nós, mas Deus vai nos dar graça, está nos dando graça. Tivemos um curto-circuito aqui no nosso condomínio, que curiosamente queimou, eliminou 3 impressoras de uma só vez. Os demais aparelhos eletrônicos, graças a Deus, foram poupados. Nossos 4 computadores e o restante saíram ilesos. De sorte que eu perdi mais de US$ 2.000 só em impressora, porque as impressoras eram de altíssima qualidade. Mas no sábado já foi adquirida uma impressora temporária para uso emergencial e hoje tentamos fazer a configuração e não conseguimos. Então, nós vamos batalhar para fazer essa configuração amanhã. Deu muito trabalho. É uma impressora simples, mas não sei o que aconteceu. Fiquei horas até que quase perto de começar a aula, ou seja, 15 minutos atrás, conseguimos entrar no processo de configuração. Então, teremos que fazer a configuração completa até o dia de amanhã. E aí vamos tentar imprimir tudo amanhã, porque é uma quantidade muito grande, que envolve o curso básico da terça, o médio e o bacharel das segundas. Então são mais de 75 apostilas que nós temos que imprimir, e isso dá trabalho, dá tempo, é uma coisa que peço a compreensão de vocês. Na pior das hipóteses, na quinta, na pior, eu vou tentar enviar tudo isso amanhã, porque tem que imprimir, tem que compaginar, tem que encadernar, perfurar, dá tempo, dá um trabalhinho bem grande. Então, se eu conseguir enviar tudo amanhã, amém. Se não, é na quinta. Aí eu aviso aqui no grupo, em todos os grupos que eu estou enviando. Ainda quero acreditar que vai tomar de 2 a 3 dias úteis para chegar até vocês. Então, na pior das hipóteses, chegaria entre segunda e terça-feira. Todos estão me entendendo, gente? Quero ter certeza que todos estão me entendendo. Isso. Entre segunda e terça-feira, na pior das hipóteses, estaria chegando. Se por uma dessas não chegar, a culpa não é minha. Vai muito da distribuição do correio americano. Lembra-se que estamos na Flórida, né? Estamos no extremo sul dos Estados Unidos. Então, toma-se um considerável tempo para ser espalhado em diversas partes do país. Então, eu peço a bondade e gentileza. Se alguém não receber até segunda ou terça-feira, peço a bondade que tenha um pouquinho de paciência, faça uso de novo do PDF
até na outra aula, que eu acredito que já vai estar tudo 100% regularizado. Segunda coisinha, hoje temos uma prova que ficou pendente só aos alunos que estão vindo lá de trás. Os novos que estão entrando hoje, fiquem tranquilos, a gente não vai dar esse tiro no pé de vocês justo no primeiro dia de aula. Isso seria loucura. A gente não vai, nunca faz isso. Tem que ser muito doido, né? Primeiro dia de aula, já começar com prova? Calma, gente. Aqui é uma escola teológica que não tem o objetivo de assassinar ninguém, tá? Então, só os que estão vindo lá de trás, na turma das terças-feiras, é que vão fazer uma provinha da matéria Os Evangelhos. Aí não entra nossa irmã Aline, que eu também já daqui a pouquinho vou apresentá-la, certo? Aqui está entrando hoje um renovo muito lindo de alunos nesta turma da terça-feira. A gente não tinha isso mais ou menos 2 anos e meio, né? Nós chegamos a quase 3 anos atrás, termos mais de 28, 29 alunos na turma da terça-feira. Então é a segunda vez que o nosso Deus está nos proporcionando esse floreado bonito de alunos e de várias partes. Quero em ordem alfabética, né, porque eu tenho aqui a ficha de chamada em ordem alfabética, apresentar os novos alunos. Alguns são novinhos em folha, outros já estavam em uma outra turma que estão se transferindo para a turma da terça-feira. Então, na ordem alfabética aqui, quero apresentar a nossa irmã Aline Barbosa de Oliveira. Faça um sinalzinho com a sua mãe, irmã Aline, está com aquele A paz do sorriso ali lá. Senhor. Isso, irmã Aline. Irmã Aline já conhece o mistério, ela já está treinada no negócio, ela está Já ali na tô cidade fera, de pastor. na Minson, New Jersey, irmã Aline Barbosa de Oliveira. Queria apresentar também nossa irmã Angélica Freire, mas ainda não chegou. Vamos ver aqui na ordem alfabética. Nossa irmã, esse aqui é nome de rainha, de princesa, é um nome bem interessante, né? Révila Germana S. Werneck. É a sósia da minha cocunhada. Com todo respeito, eu fiquei muito assustado. Quando eu vi o rosto dela, eu falei, caramba, Beatriz estudando, não me avisaram. Mas aí a ficha caiu. É a nossa irmã Révila Werneck. Nossa irmã Révila, dê Paz do um tchauzinho Senhor. aí, e essa é a nossa simpaticíssima irmã Évila Werneck. Também nós temos o Joshua Vasconcelos. Joshua, dá um sinalzinho pro povo. Esse rapaz bonito, né? Com uma touca que eu nunca vou poder ter, só ele. Essa é a touca do Joshua Vasconcelos. Temos a nossa irmã Kesley Santos. Ela estava aqui. Se descontar ali, irmã Kesley. Aparece, irmã Kesley. Isso, olha lá. Olha o sorriso da irmã Kesley. Parece que ela vai ganhar na loteria hoje. Se já não ganhou, tá lá. Deus Amém. abençoe, irmã Kesley. Fez ali o aceno, né? Ela é conhecidíssima aí por um certo povo. Agora, o culpado, né? O culpado de alguns irmãos estarem entrando hoje aqui é o pastor Francisco Gomes Filho. Pastor Francisco, aí está, pastor Francisco. Ele é um dos culpados, né? O Ricardo também tem culpa no cartório, né? O Ricardo até desapareceu, ele estava aqui agorinha. Tá ali, olha lá, o Ricardo, tá lá. Ricardo e o pastor Francisco são culpados pela nossa irmã Évila, nosso irmão Joshua, né, que pertence ao mesmo ministério ali no estado de Connecticut. Também quero apresentar um aluno que já estava lá atrás, foi por circunstâncias alheias à nossa vontade, está voltando agora como papai, né? Ele era, antes não era papai, mas agora é papai. Nosso irmão Sebastião Gabriel Gonçalves. Aí tá esse rapaz, não reconheci a tia, Sebastião, tá bonito no planeta. É bom ter filho, né? E eu tô lutando para ter neto para ficar um pouquinho melhor, mas tudo bem. Meus irmãos, está faltando também o nosso irmão Victor Freire, que não está aqui presente de momento. O que nós dizemos aos nossos alunos que estão ingressando hoje na turma das terças-feiras? Vamos ver como é que vocês dão a saudação para os novos alunos, se eles vão se sentir à vontade para continuar ou pular fora na semana que vem. Vamos lá? O que nós dizemos aos novos alunos? Sejam Sejam bem-vindos bem-vindos em nome de Senhor Senhor Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Olha, agora eu gostei, agora eu fico.
Porque eu estava já preocupado, né? Será que ia ficar o povo todo murchinho? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Mas graças a Deus, todos entenderam a mensagem, todos entenderam que nós somos necessitados uns dos outros e estarmos aqui juntos, né? Eu fico muito agradecido a Deus que, estudando conosco, nós temos aqui líderes de igrejas, né? Líderes de congregação. Pastor Francisco é líder de uma das congregações da igreja de fé, ali no estado de Connecticut, e também temos nosso evangelista Alexandro dos Santos, né, que é líder da congregação da de Filadélfia em Nagasaki, né? Depois, com calma, você vai conhecer os talentos que Deus deu a esse homem de Deus, né? Já tem um canal no YouTube, tá arrasando para a glória de Deus. Mas evangelista Alexandre, não é favoritismo, nem estou jogando confete no irmão, mas já estou virando seu admirador, seu youtubeiro de carteirinha. Não perco um vídeo seu. E estou passando por um monte de pastores no Brasil e eles estão impressionando. Quem é esse talento? Quem é esse menino prodígio? Pode vir ao Brasil, ó. Por enquanto não, mas quando ele tiver com o documento liberado, pode convidar que esse homem vai fazer, não é um arraso no arraial dos filisteus, né? E Deus seja glorificado. Meus irmãos, estamos hoje iniciando uma matéria chamada Síntese do Antigo Testamento. Só repetindo a informação, somente os alunos que estão entrando hoje na turma da terça-feira, e eu vou citar os nomes para ficar bem claro, para não haver nenhuma dificuldade. Irmã Aline, irmã Angélica Freire, que não está presente, irmã Révila Germana, Joshua Vasconcelos, Kesley Santos, pastor Francisco Gomes, Sebastião Gonçalves e irmão Victor Freire, que não está presente. Esses irmãos que eu acabei de mencionar serão os únicos que, no finalzinho da aula, poderão facilmente se retirar, ou seja, sair da conexão. Os demais, todos, permaneçam na conexão, porque vai ser uma prova rápida, curta, bastante objetiva da matéria Os Evangelhos, que não pudemos realizá-la na semana passada por motivos de força maior, perfeito? E se alguém da turma da terça-feira que estava devendo esta prova não está aqui agora, então, claro, conversaremos adiante para que haja a possibilidade de uma segunda chamada. Chegou aqui de última hora, não de última hora, né? O Wallison, né? O Wallison, né? Tá fazendo o jogo ali na dupla, né? Tá o Joshua com a toquinha e o nosso Wallison com esse boné, né? Eu acho que é lá daquele time de Boston. Isso, rapaz, o Wallison tá querendo arrasar mesmo, né? Deus abençoe nosso irmão Wallison. Quantos tiveram acesso ao arquivo PDF? Por gentileza, quantos conseguiram? E isto, não há obrigação nenhuma em você imprimir, mas hoje nós não vamos passar da página 10, como muito encostando na página 10, como muito, mas eu acredito que nem isso vamos chegar, porque essa é uma matéria muito rica, muito rica. Se você nunca estudou o Antigo Testamento na sua profundidade, nós vamos estudar no sentido de um resumo, por isso que o nome da matéria se chama Síntese do Antigo Testamento. Para começar essa matéria, eu quero lançar uma introdução, não pelo menos lida, porque nós lemos só algumas partes principais da apostila, né? Não temos como ler toda uma apostila, porque, primeiro, é cansativo, segundo, é contraproducente. Terceiro, não é o nosso objetivo ler a todo tempo, mas de só trazer pontos principais da matéria. Aí fazemos um endosso, um reforço no grupo de slides que já postei ali no grupo. Quantos já viram os slides ali postados no grupo? Para alguns eu mandei diretamente no seu WhatsApp. Se alguém não tem ainda o grupo de slides, é só gritar: pastor, não tenho ainda o grupo de slides da matéria Síntese do Antigo Testamento. Fala comigo, Robert. Eu tô sem. Sério? Estavas. Estou é agora, mas estava. Deixa eu resolver isso agora, Robert. Não. Se alguém ficar. Fala sério, justo.
Perdão, evangelista Alexandre, recebida a sua mensagem. Maravilha, a gente então trabalha na próxima semana. Obrigadão. Deixa eu resolver aqui o assunto do Robert, porque o Robert já me falou ali, não estou sem, não. Ele estava sem. Deixa eu resolver aqui o lado do Robert agora, agora. Ninguém pode ficar sem os slides. Vou repetir o PDF e vou repetir os slides. Ok, Robert Toledo. Confere lá, Robert, se chegou, por favor. Confere. Chegou, que rápido esse negócio, Deus o livre. Meu Deus. Pastor, Fale comigo, fale comigo. posso contar um testemunho breve só para despertar os irmãos que estão chegando? Certo, um testemunho breve para a gente já começar rasgando pneu na nossa matéria. Principalmente para os irmãos que estão chegando, é acerca do Robert Toledo. Robert, quinta-feira, ele ministrou aqui na D, Filadélfia de Hartford, onde o diácono Sebastião é o pastor local. Pensa numa mensagem de Deus, profética, gostosa de ouvir. Eu brinquei com ele que eu fiquei até com vergonha, nem prega ali mais. Pela primeira vez que ele pregou, quando ele começou, antes de começar o curso, esse abençoado nem abrir a boca. Hoje está dando aula de escola bíblica dominical, está dirigindo os pré-adolescentes com graça e trouxe uma mensagem profética, bem estruturada, bem organizada. E eu saí ali adorando e glorificando o nome do Senhor. Então, os irmãos estão chegando agora, fique tranquilo, fique atento, porque este curso tem sido de bênção para muita gente. Eu estou falando dele agora, mas todos os nossos irmãos, tanto de Rádio como no Nagasaki, que fizeram o curso, teve uma melhoria super... Não dá nem para explicar. O diácono Kels ministrou o estudo das 7 igrejas na quarta-feira. Foi totalmente diferente, muito bom. Ele teve que sair, infelizmente. Mas todos os nossos alunos, em geral, teve um avanço fora do comum para a glória de Deus. Então, os novos alunos, fiquem atentos aí, que Deus vai usar muito vocês. Era só isso, pastor, de Amém. falar. Que lindo testemunho. Deus seja glorificado. Foi gravada essa ministração do Robert? A esposa dele gravou. Robert, manda para mim, por favor. Eu quero me alegrar. Não, não vou fazer nenhuma crítica, nenhuma observação, só vou ficar assim, ó, e louvando a Deus. Manda para mim que eu quero me alegrar muito, não é, com a tua ministração, por favor. E para a honra e glória de Deus, batizado no Espírito Santo há 3 semanas atrás. Meu papai do céu, o pacote completo. Você quer que Deus te abençoe? Olha só, o nosso Deus manda tudo num pacote fechado e abençoado. Ei, meu Deus. Robert, estou esperando então o vídeo, tá? Manda para mim lá no meu privado. Aí depois, se tu me permitires, eu quero também postar no grupo para motivar aos demais irmãos, né, a seguirem as pisadas do mestre Robert Toledo. Meus irmãos, vamos lá. Vamos começar nossa matéria. Já estamos. Nós vamos parar 9h40. 9h40 paramos para a prova. A prova vai ser curtinha, então não vai estender muito para os que vão fazerem a provinha de hoje. Vamos lá. 9h40 nós paramos. Algumas perguntas básicas sobre o Antigo Testamento. Vamos ver se alguns vão se lembrar. Quantos livros no total é composto a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Isso eu tenho 66. certeza. Ó, 66. Evangelista Alexandre já está com a Bíblia aqui registrada na entrada da testa dele, porque ele já tem isso já sair. Agora vamos dar um espaço. Agora, ok. Agora quero ver outro aluno. Como é dividido então a divisão desses livros? Se são 66 para toda a Bíblia, quantos livros compõem o Antigo e quantos compõem o Novo Testamento? Outro aluno, por favor. 39 o antigo e 27 o novo. Maravilha, olha, sua voz macia, ouviram? 39 o antigo, 27 o novo. Seu voz macia, chamado Wallison Bruno, meu Deus, queria ter uma voz dessa, eu ia ganhar muito dinheiro como locutor de FM evangélica. 39 do antigo, 27 do novo. Mais ou menos, você não precisa aqui ficar com medo de acertar. Quanto tempo você acredita que tomou-se ou tomaram-se, quantos anos, para a redação ou preparação do Antigo Testamento? 100 anos, 200, 500, 800, 3.000 anos? 1537 anos. Hã?
Mil anos. 1537 anos. Aproximadamente, um pouco mais de mil. Robert tá ó. Robert foi no Home Depot ontem, em algum lugar, comprou aquele facão daquele tamanho, ó, bem afiado. E cuidado, ele está cortando com força. Depois desse testemunho do nosso irmão evangelista Alexandre, então o negócio está bem apertado. Vamos então na primeira página da apostila, para quem tem o PDF aí. Vamos lá. A Bíblia corresponde à revelação especial de Deus, o universo corresponde à revelação geral. Isso aqui é importante. Quem passou por esta matéria chamada bibliologia, alguns de vocês já passaram, outros não. Os que não passaram, sugiro que dê uma pesquisadinha, né, sobre esta situação. Quando a gente estuda sobre a composição, estrutura da Bíblia, nós aprendemos que ela passou por duas etapas. Uma delas chama-se revelação especial e a outra etapa chama-se revelação geral. A especial trata-se de uma revelação específica, e aí entra a Bíblia Sagrada, o conteúdo dos 66 livros. Já a revelação geral, né, por isso que fala geral, ela é muito abrangente, aí entra a composição do universo. Falando da Bíblia, que é a revelação especial, ela já falamos, né? Contém 66 livros divididos em duas partes principais. O Antigo Testamento, 39 livros, é a parte que nós vamos investigar, e Novo Testamento, 27 livros. Agora, olha isso aqui que é muito interessante. Esses 66 livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores pertencentes às mais variadas profissões e atividades. Viveram em países e regiões e continentes distantes, em épocas e condições diversas. Isso muito nos chama a atenção. Em outras palavras, os autores dos livros sagrados ocuparam uma grande esfera de profissões e atividades. Teve o autor de um livro do Antigo Testamento que foi boiadeiro, tá lá na escritura. Quem foi esse autor? Amós. Amós, olha o voz macia. Amós, rapaz, se continuar assim, vou começar a distribuição de pontinho para deixar vocês animados. Amós foi um boiadeiro. Também temos estadistas, né? Políticos, entrando aí o profeta Daniel, poetas como Davi, Salomão, e assim temos um grande, vasto número de homens com diversas e diferenciadas profissões e ocupações. A palavra testamento, procure ter isso em mente, ela vem de duas palavras, de um termo grego, diathek. Este termo grego, ele também é visto no hebraico como berit. E esta palavra berit fala de aliança ou concerto. Isto é mais usado no Antigo Testamento, a parte que nós vamos estudar. Já o diathek, ele está ligado ao Novo Testamento e aí está referindo-se mais à questão de documento. Vamos então nos focar 100% de hoje, mais 6 aulas, né? Teremos então um total de 7 aulas só navegando nas águas dos 39 livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, tenha isso em mente. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos escritos em aramaico. Interessante, né? O aramaico foi a língua que Israel trouxe do cativeiro babilônico. Há também algumas palavras persas, outra coisa muito chamativa no Antigo Testamento. 39 são os livros do Antigo Testamento. E olhe bem, estão eles classificados em 4 diferentes grupos. Por quê? Porque essas classificações estão ligadas
aos assuntos aos quais eles pertencem. Primeira parte do Antigo Testamento, chamada lei. A palavra lei no hebraico quer dizer Torá. São 5 os livros da lei: Gênesis a Deuteronômio, também conhecidos como Pentateuco. A palavra Pentateuco já é uma palavra grega. Penta quer dizer 5, teukos, livros. Então, 5 livros tratam da origem da lei e do estabelecimento da nação israelita. Temos a seção dos livros históricos, que são 12, de Josué a Ester. Ocupam-se da história de Israel, teocracia, que é o governo de Deus sobre a nação de Israel, a monarquia, quando Israel não quis mais a teocracia e exigiu um rei, né, reclamou: queremos ser iguais às outras nações, porque elas têm rei e só temos Deus como nosso rei. Mas que ingrato, né? O povo judeu, né? Eu estou falando do meu povo, né? Que eu sou judeu, então, o povinho ingrato. E aí eles receberam uma consequência pesada na sua ingratidão, né? O período monárquico foi um dos mais turbulentos da história de Israel. Veio precipitar a divisão do reino mais adiante, o cativeiro e o pós-cativeiro. Aí temos a poesia, também conhecidos como os livros poéticos, que são 5, de Jó a Cantares. Aí entra Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Também esta divisão do Antigo Testamento é chamado de devocionais ou, como já falamos, livros poéticos. E temos a quarta seção, chamada Proféticos ou Profecia. São 17, de Isaías a Malaquias, mas subdivididos em 2 seções: profetas maiores e profetas menores. É importante isso aqui ressaltar. Qual a razão? Profetas maiores e profetas menores. Alguns anos atrás, um aluno nosso, isso estou falando dos anos 90, levantou as 2 mãos entusiasmadíssimo: pastor, eu já tenho a resposta. Sério? Então me explique, por que profetas maiores e menores? Pensa numa turma de 48 alunos e ele animado, batendo a mão no peito: eu tenho uma resposta que ninguém tem. Pois não, irmão, chamava-se irmão Abel. Espero que não seja assassinado aqui por algum Caim. Fala, irmão Abel. A razão que são profetas maiores e menores é que os profetas maiores eram homens corpulentos, de 1,90 m a 2,15 m. Já os profetas menores eram como Zaqueu, anõezinhos, homens de 1,40 m, 1,30 m, 1,20 m. E a turma séria olhando para a cara dele. E aí, ganhei os meus 50 pontos? Que eu tinha prometido 50 pontos para o aluno. Meu irmão, é com muito pesar que eu lhe tiro 30. Que eu lhe tiro 30. Então eu tirei 30 pontos dele e quase me bateu no final da aula. Não, meu irmão, você está totalmente equivocado. Não se trata da altura física ou da estatura, não. Os Se profetas trata de... maiores são os que escreveram mais, e os Exato, profetas lá. menores Irmã escreveram menos. Vanderléa Santana não deixou passar em branco. Ela chegou com todo o gás, lá de Charlotte, North Carolina, né? Temos aqui gente do país inteiro. Então, o North Carolina falou forte agora. Profetas maiores foram os livros que tiveram mais extensão de capítulos e versículos. E profetas menores foram os livros que menos extensão de capítulos e versículos tiveram. Então, procure não se esquecer disso. Maiores por causa do volume de capítulos e versículos escritos, menores também pelo menor volume de capítulos e versículos escritos. Aí nós temos agora uma parte do Antigo Testamento que ainda é impressionantemente desconhecida. Entretanto, ao longo dos anos, com o estudo da ciência,
paralelo à Bíblia, se têm feito descobertas maravilhosas. E aqui eu vou revelar algumas delas que vão fazer talvez a cabecinha de alguns de vocês dar 3, 4, 5 até 6 parafusos. Mas vamos lá então. A criação. Comecemos com uma pergunta clássica. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Alguém me responde? O ovo. Essa é... Você acredita que tem pastor que respondeu a galinha? A verdade é essa. Quem nasceu primeiro foi a galinha e não o ovo. Porque se a gente partir do princípio da criação, quando Deus cria todos os animais, será que ele cria o ovo em separado? Não, não faz sentido. É como alguém me perguntou, nesse fim de semana, eu estava em São Francisco, no nosso núcleo, e uma aluna super estudiosa, e ela estava com um problema, pastor, eu estou encucada. Por quê? Será que Adão teve umbigo quando foi criado? Para pensar, irmã, é fácil. E ela ficou nervosa. Não, não, o senhor que é teólogo é fácil. Não precisa ser teólogo, é uma coisa lógica. Não, mas na minha cabeça não faz sentido. Adão tinha ou não tinha umbigo? Claro que não, minha irmã. O que é o umbigo? Ela ficou mais nervosa ainda. Pastor, agora o senhor me pegou de jeito. Mas a senhora nasceu com umbigo? Que eu saiba, sim. Eu também. Eu não vou mostrar o meu. Mas eu nasci com umbigo. Todos nós. Sabe por quê? É a prova do nascimento ou da gestação uterino placentária. Então agora caiu a ficha, caiu tarde, minha irmã, porque é algo tão evidente, algo tão lógico. Já Adão e Eva não nasceram de parto, não foram concebidos no útero e na placenta de sua mamãe. Então, é óbvio que Adão e Eva, por uma questão simples de lógica, não tiveram umbigo. Então, respondendo algo parecido a esta pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que foi a galinha. A primeira, a parte da criação. Depois, a galinha começa a produzir os ovos para a sua devida reprodução. Deixa eu aqui abrir um parênteses de grande importância. Você pode não acreditar, eu pelo menos conheço dezenas de pastores que não creem na literalidade da Bíblia com respeito à criação. Vou repetir. Eu, Luiz Prestes, conheço dezenas de pastores que não creem que o que a Bíblia ensina no livro de Gênesis é literal. Como assim? Eles não são criacionistas, senão evolucionistas. Que eles são adeptos à teoria de Charles Darwin? Exatamente. Por isso que eu estou aqui colocando na apostila. Como somos criacionistas, temos que entender que, conforme Gênesis 1:21, no quinto dia Deus criou as aves. Então, dando já a resposta, a galinha nasceu primeiro. Agora, o que eu vou falar aqui, além de lhe chamar a atenção, vai causar um pouco de espanto, porque é incrível, 90% dos evangélicos, e aí inclui-se alguns pastores, obreiros, ministros, pregadores, não tinham a mínima ideia do que eu vou expor aqui à luz da palavra de Deus dentro dos 6 dias da criação. Me acompanhe com a máxima atenção, por gentileza. Se você olhar ali na apostila, ó, você vai ver um quadro. E este quadro ele está dividido em 2 parcelas, ou em duas sessões. Os 6 dias da criação, que são narrados em Gênesis 1:31, mostra os 3 primeiros dias como sem forma, transformado em forma. E a segunda parte, vazio, transformado em habitação. Do versículo 3 ao 5, fala do primeiro dia, que foi a criação da luz. Do versículo 6 ao versículo 8, fala do segundo dia, a criação da atmosfera, que é o espaço superior, e a da água, o espaço inferior. O terceiro dia vai entre os versículos 9 ao 13, criação das plantas terrestres. Está me acompanhando? Aí vamos para outra coluna.
O quarto dia envolve os versículos 4 ao 19. Fala da criação dos luminares, sol, lua e estrelas. Faço aqui uma rápida pausa para falar de algo que a maioria nunca prestou atenção. O tempo, à luz da Bíblia, ele é dividido em dois. Há dois tipos de tempo. O tempo de Deus e o tempo humano. O tempo de Deus aparece em uma palavra grega, lá no Novo Testamento, chamado kairos. Tente guardar isso. Kairos. Se não me trai a memória, a primeira carta de Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Isso é o kairos, é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade. A eternidade, então, ela não pode ser computada, enumerada, considerada na mesma contagem que eu e você tomamos do tempo humano. O nosso tempo humano é chamado de Cronos. Se escreve Cronos, daí a palavra cronologia, o estudo do tempo, mas se pronuncia no grego Cronos. Ok. O tempo humano, anote aí, ele é criado aqui, ó, no quarto dia. Opa! Então, o senhor está querendo dizer, pastor, que até o terceiro dia estava tudo envolvido na eternidade? Eu não estou querendo dizer, eu estou afirmando pelo texto hebraico. Pelo texto em português não fica muito claro, mas pelo texto hebraico o tempo humano é criado a partir do quarto dia. Isso quer dizer, tudo que foi criado no primeiro, segundo e terceiro dia estava dentro da eternidade. Uau, isso é profundo, com certeza. É profundo demais. Agora, o que vai deixar você bem assim, ó, que esses 6 dias do Gênesis, na verdade, não são 6 dias literais. Por qual razão? Número 1, a palavra hebraica aqui usada é a palavra ion, que transliterado para a nossa língua portuguesa, ela é simbolizada pelo Y-O-M, porque o alfabeto hebraico não se escreve exatamente como o nosso, né? Se usam as letras hebraicas, que se escreve, se lê da direita para a esquerda e não tem vogais. Mas quando você lê a transliteração do hebraico, a pronúncia é ion. Ion em hebraico tem 6 diferentes significados, mas eu só vou citar 3. Dos 6, 3 significados. Período de 24 horas, período de tempo indeterminado e período de tempo já determinado. Aonde eu quero chegar com isso? Aqui não se aplica ao tempo de 24 horas, mas um tempo já predeterminado na história humana, que envolvem, presta atenção, milhões de anos. O quê? O nosso planeta Terra, ele existe aproximadamente 8 a 9 milhões de anos, segundo a ciência. Mas o universo existe há 40 a 45 milhões de anos. Que? De 40 a 45 milhões de anos. O nosso planeta Terra e o sistema solar, entre 6 a 9 milhões de anos, devido a várias investigações feitas pela NASA, por várias outras agências espaciais, agências científicas, e tudo se encaixa no bojo, no panorama bíblico. Agora, o mais chocante que eu vou dizer a você, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, existe uma distância aproximada de quase 30 milhões de anos. Alô? Vou repetir. Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 tem uma distância aproximada de quase 30 milhões de anos. Mas peraí, o que aconteceu em Gênesis 1:1? Está escrito, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas no hebraico está diferente. Escute essa. No hebraico diz assim, ó, Bereshit, a tradução é no princípio de todas as eras, ou no abrir de todas as eras. Elohim Bará, o Deus majestuoso,
do nada criou. Ashamarim dereket eretz, os céus e a terra. Aí vem o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas no hebraico está diferente. A terra se tornou caótica e deformada. Havia densas oscuridades sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, à semelhança de uma ave acocorada, trazia calor e restauração. Opa! Aí conclui-se que o verso 2 é a restauração de uma primeira terra, de um primeiro planeta que havia sido destruído, devastado milhões de anos antes. Pastor, o negócio agora apertou. Tem como provar isso biblicamente? E eu vou provar agora. Quem de vocês já ouviu falar de uma suposta teoria ou da existência de 2 jardins do Éden? Vamos lá. Alguém já ouviu falar dessa suposta teoria que existem ou existiram 2 jardins do Éden? Quem já ouviu falar, só mantenha a mão levantada. Poucas mãos. É desconhecido. Agora eu vou provar a vocês, na Bíblia, que existiram 2 jardins do Éden. 2 realidades totalmente diferentes. Isso é só para começar o estudo do Antigo Testamento. Gente, vai ficar curtinho, 7 aulas para estudar o Antigo Testamento. Então vamos entrar numa profundidade que a maioria não entra. Mas eu tenho que trazer essa profundidade para vocês verem a riqueza que nós temos nas mãos, que são os 39 livros do Antigo Testamento. Vamos lá comigo, por favor, a Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vou aguardar que todos abram suas Bíblias, por favor. Ezequiel, capítulo de número 28. Versículo de número 11. Estou relembrando, 9h40 em ponto, nós paramos a aula para dar o espaço para fazermos a segunda chamada da provinha aos evangelhos que não pôde ser feita na semana passada. Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Até aqui tudo bem. Até aqui não chama atenção muita coisa. Agora, olha, observa o que acontece a partir do versículo 13. Estavas aonde? Aonde? No Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Opa! Primeira coisa que aqui nos chama a atenção. Um jardim do Éden. Completamente diferente. Ao seu redor havia o quê? Uma quantidade impressionante de pedras preciosas. Outra coisa que nos Pastor, chama foi a atenção. Ezequiel o quê? 28, 11, agora estamos no versículo 12. Ok. Outra coisa que nos chama a atenção, que esse cenário tem um personagem como centro da história. E ele parece também ter sido o chefe dos louvores no céu e na terra. Por que eu digo Satanás, não, isso? pastor? Foi Vamos Satanás. chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. De a pouquinho, a tartaruga chega no Porto Seguro. Vamos lá. Aqui diz, né?
E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Então quer dizer que vários tambores, instrumentos musicais foram criados para o serviço desse personagem. E quem é ele? Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Essas pedras afogueadas eram os minerais, as pedras preciosas citados ou citadas no versículo 12. Se você está prestando bem atenção na leitura. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Então era uma criatura perfeita e completa, era maravilhosa essa criatura. Desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então nasceu nele o quê? O orgulho e a vaidade. Mas por quê? Como nasceu esse orgulho? Como é que nasceu essa vaidade? Calma, vou levar vocês a Isaías 14, porque é um outro texto que se encaixa perfeitamente. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 18. Pela multidão, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Fale, evangelista Alexandre, para a gente dar aqui o desenvolvimento, por gentileza. Ô, pastor, eu já vi uma teoria, não sei se procede, aproveitando o ensejo, já perguntando, que entre o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, versículo 2, pode ter dado essa queda de Lúcifer na Terra, né? O primeiro versículo fala que havia na Terra, e o segundo fala dessa destruição. Aí entra também a teoria do Big Bang, que é essa que eles né, que eles falam que foi uma explosão. E na verdade muitos acreditam que foi, os teólogos acreditam que foi a queda de Lúcifer que trouxe essa explosão. Isso procede? Na verdade, a gente agora vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Big Bang é o versículo 3. O Big Bang, e disse Deus, haja luz. Esta luz não é uma luz qualquer, é uma luz de origem cósmica. A ciência já detectou que há 35 milhões de anos houve uma gigantesca fissão nuclear no vácuo. O que quer dizer fissão nuclear? Vai lá no Google, né? Eu convivi já com físicos quânticos, convivi na Inglaterra, o tempo que eu ali vivi. Meu professor de física quântica foi o senhor Dr. Stephen Hopkins. Se você não conhece Stephen Hopkins, coloca lá no Google. Stephen Hopkins, ele era um homem aleijado, estava sentado numa cadeira de rodas e falava através de um sistema vocal conectado à traqueia dele, porque ele tinha um problema neurológico, paralisado do peito para baixo. Mas do peito para cima, o homem era uma sumidade na física quântica. E ele foi meu professor de física quântica por 4 anos, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, nos anos 80. E nós conversamos muito sobre a questão do Big Bang. Por um tempo ele acreditou que o Big Bang foi ação de Deus, mas devido à enfermidade que ele sofreu, ficou praticamente aleijado, então ele descartou Deus da equação, dizendo, se existe Deus, por que ele me permitiu chegar a esse estado de um aleijado? Eu respondi facilmente para ele, meu amigo, meu professor, é porque ele quis mostrar a sua glória
em lhe permitir estar aleijado do peito para baixo, mas o seu cérebro está potenciado 20 vezes de um ser humano normal. E ele ficou quieto, vermelho, mas através dos ensinamentos dele de física quântica, eu entendi muita coisa que o Gênesis nos explica. E o Big Bang, ele é exatamente a manifestação de um 3, né? Houve uma gigantesca fissão nuclear no vácuo e aí vem a luz cósmica, que ela é originária da concentração gigantesca de isótopos e moléculas de várias linhas atômicas. Mas agora eu não vou entrar nesses detalhes. Mas nós vamos aqui voltar a Ezequiel 29. Olha só o que diz o 29:18. Só quero chamar a atenção a vocês disso aqui, ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, quem está falando aqui é nosso Deus, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra. O texto hebraico diz com toda clareza que Deus decidiu penalizar ou trazer um juízo sobre o local que Satanás, aqui está se referindo a Satanás, prestou atenção? Querubim ungido, aqui está se referindo a Satanás, porque o nome Satanás, se quiser anotar, anote, vem de uma palavra hebraica, Satã, adversário. Até aqui ele não tinha esse nome, Satã ou Satanás, porque Satã no hebraico quer dizer adversário. Mas aqui em Ezequiel ele é conhecido como querubim ungido. Você vai ler aqui em Ezequiel monte de Deus. Monte de Deus é uma linguagem figurada para dizer a presença de Deus. Então este querubim, este anjo poderosíssimo, ele guardava a presença de Deus, número 1. E tinha um trono na terra neste primeiro Éden. Como é que é? Ele era o administrador do primeiro Éden e da primeira terra. Pastor, está me dando dor de cabeça. Calma, eu vou aliviar a tua dor de cabeça. Vamos a Isaías capítulo 14. É um texto paralelo que fala da mesma situação, do mesmo assunto, dando alguns detalhes que Ezequiel não dá. Isaías capítulo 14. Está anotando? É importante você isso ter bem anotadinho, porque 90%, repito, 90% dos evangélicos, incluindo pastores, ministros, não tem a mínima ideia disto, que está tudo na Bíblia. A Bíblia, alô, a Bíblia não é um livro científico e nem pretende ser um livro científico, mas é um livro que revela detalhes dos acontecimentos científicos sem usar necessariamente linguagem científica, compreendem? Só apresentam os fatos, não a linguagem científica que é conhecida dos últimos 400, 500 ou 600 anos. Isaías 14:11 diz ali, Isaías 14:12, perdão, 14:12. Como caíste do céu, preste atenção, ó estrela da manhã, filha da alva. Aí está o nome do querubim ungido. Qual é o nome do querubim ungido? Filha da alva. Anote aí. Esse é o nome dele. Mas na tradução do Antigo Testamento em latim, chamada Vulgata Latina, sabe qual é o nome que aparece? Lucero, ou Lucero, ou Lúcifer. Então o nome Lúcifer vem da palavra latina lucero, derivado da tradução do Antigo Testamento do hebraico para o latim. E essa tradução do hebraico para o latim do Antigo Testamento é chamada de Vulgata Latina. Se você nunca ouviu falar, pesquise lá no Google o que era ou o que é a tradução da Bíblia Vulgata Latina. Você até pode baixar de graça um aplicativo online, ou pelo telefone celular, ou pela página web, uma cópia do texto da Vulgata Latina. É grátis. Aí você vai lá em Isaías 14:12 e você vai encontrar Lucero, ao invés de filha da alva. Filha da alva é a tradução em língua portuguesa. Muito bem. Como caíste do céu?
professor. Sim. Então, se a gente for analisar, isso aqui, no caso, comprova, então, essa diferença tão grande que a gente vê. Segundo a Bíblia, se a gente for olhar o tempo literal, foi aproximadamente 7.000 anos, mais ou menos, entre Adão e Eva até o tempo de hoje. Mais ou menos isso, não dá nem 10.000. Aproximadamente. Muito bom, irmã Gleice E Cake. A agora, irmã Gleice Cake está ligada, gente. Essa serva de Deus está ali, ó, ligada na conexão do seu irmão da porta do lado. e aí, gente, quando a gente entende esse Gênesis 1 até o 2, aí que entra a questão das ciências, afirmar que a Terra tem bilhões e milhões de anos. Então, faz muito sentido. Totalmente. É o que eu acabei de falar. A Bíblia não pretende ser um livro científico, mas ele traz os acontecimentos científicos que a ciência tem estudado nos últimos 400, 500, 600, 700 anos. Deixa eu avançar aqui rapidinho, porque está chegando o nosso tempo. É só hoje uma introdução, gente. O negócio vai esquentar muito na próxima aula. Você não tem ideia como é que vai esquentar. E você vai dizer, pastor, 7 aulas é curtinho estudar, ainda que seja a síntese do Antigo Testamento. É uma riqueza, vocês não têm a mínima ideia. Que riqueza está contida no Antigo Testamento. E ainda tem crente que diz que chato é ler o Antigo Testamento. Talvez seja chato porque não o compreendem. A razão deste estudo aqui conosco na escola é para motivar você, alunos, estudante da Bíblia, servo de Deus, obreiro, a ler com mais garra, com mais profundidade, né, o Antigo Testamento. Eu gosto demais de pregar no Antigo Testamento. Tem pregador que ama só ficar no Novo, mas eu amo demais. Eu prego toda a Bíblia, mas tem uma coisa, tem algo que me chama a atenção, é o Antigo. Não porque eu seja judeu, já fui até acusado. O senhor gosta do Antigo Testamento porque é sua praia, porque o senhor é judeu. Não, não se trata disso. É porque definitivamente tem pontos ocultos, não explorados pela grande maioria de nós evangélicos. Continuando, porque o tempo está passando muito rápido. Como caíste do céu, uma estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Esse debilitava as nações é a tradução figurada para anjos, porque ele estava atormentando os anjos. E Apocalipse 12:7 diz que a cauda do dragão, né, ela derriba, ela seduz a 1/3 das estrelas do céu. Há uma coisa é você ler estrelas, e outra coisa é você ler na Bíblia estrelas do céu. Quando você lê na Bíblia estrelas, está se referindo aos corpos celestes, conhecidos como estrelas. Mas quando você lê a expressão, está notando? Estrelas do céu, está se referindo a quem? Aos anjos. Isso é linguagem figurada, isso é linguagem retórica, não é linguagem literal. Estrelas, sim, é literal. Estrelas do céu é linguagem figurada apontando para quem? Para os anjos. Vamos lá. Versículo 13. Olha o que Satanás, ou filho da alva, começou a dizer. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele tinha trânsito no céu, porque ele era o querubim da guarda, estava na presença de Deus, mas lembre-se, ele estava no Éden, então ele tinha um lugar na terra, um lugar no Éden. E acima das estrelas de Deus, exaltarei, ou seja, acima dos anjos. Que loucura, né? Acima dos anjos, exaltarei o meu trono. Para exaltar um trono, ele tem que ter um trono aonde? Embaixo, na terra. E no monte da congregação, está falando o quê? Do céu, o terceiro céu, ou o terceiro nível do terceiro céu. Só abrindo rápido parênteses. A Bíblia nos ensina que existem 3 céus. O apóstolo Paulo esteve no terceiro céu, só que ele esteve no segundo nível do terceiro céu. Opa, explique-se. Primeiro céu, o céu atmosférico, o céu que eu e você enxergamos, o céu das nuvens, o céu do azul. Segundo céu, céu sideral, o céu da lua, dos corpos celestes, dos planetas, das constelações, das múltiplas galáxias. Terceiro céu, o céu espiritual, que não está nas fronteiras nem do primeiro nem do segundo céu, ele é espiritual.
E esse terceiro céu é dividido em 3 níveis, segundo a palavra de Deus. Primeiro nível está lá em Efésios 2:2, aonde estão quem? Satanás e os seus demônios, porque ele é o príncipe e chefe das potestades do ar. Efésios 2:2 nos fala sobre isso. Então, primeiro nível do terceiro céu, onde Satanás e seus demônios habitam. Vamos falar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. Segundo nível do terceiro céu, onde se encontra o paraíso, onde estão descansando as almas dos justos que morreram na esperança do Messias e da sua ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Terceiro nível do terceiro céu, aonde se encontra o trono de Deus. Vou deixar um gráfico aqui para vocês, só para não ficar a cabecinha dando volta. Vou postar lá no grupo entre hoje e amanhã, tá? E você vai se deliciar com esse gráfico. Isso é matéria de escatologia, mas a gente já está adiantando um pouquinho, tá? Para quem não estudou escatologia, estamos adiantando um pouquinho. Muito bem. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, que é o terceiro céu, trono de Deus, presença de Deus, me assentarei da banda dos lados do norte. No hebraico, vou colocar o meu trono lá no terceiro céu, à direita. Quem está à direita de Deus, meus irmãos? Quem está à direita de Deus, Pai? Jesus. Jesus. Anote aí. Era ali que Satanás queria colocar o trono dele. Não ao lado de Jesus, mas ele queria retirar Jesus. E ele assumir o trono que ocupava o Senhor Jesus. Uau, que fantástico isso! Continuando, olha só. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Preste atenção aqui. A Bíblia fala também de 3 infernos. Vamos estudar rapidamente isso na próxima aula. O inferno já era o bastante, existem 3. Cada coisa no seu devido lugar. Primeiro inferno, ele é conhecido como Sheol, em hebraico, ou Hades. A tradução literal para Sheol, Hades, quer dizer sepultura, onde estão hoje os espíritos dos ímpios, daqueles que rejeitaram a Jesus e ao Evangelho. Então, primeiro inferno, Sheol ou Hades, também conhecido na Bíblia como lugar de tormentos, de acordo com a parábola do rico e do Lázaro, lá de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 21. Segundo inferno, Tártaro. O Tártaro está lá mais no profundo. E quem está lá no Tártaro? Alguns anjos caídos, alguns anjos de uma altíssima hierarquia que sofreram a sedução de Lúcifer lá atrás no remoto passado. Não são todos os anjos caídos que estão lá, mas são os mais poderosos. E Apocalipse, capítulo 19, se não me trai a memória, fala que 4 deles serão soltos de lá do abismo, na altura do rio Eufrates. Ali é o Tártaro. E é para lá que Satanás será amarrado por 1000 anos, antes do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes de Jesus Cristo começar a governar 1000 anos, Satanás será arremetido e amarrado, e retido, preso no Tártaro. Terceiro tipo de inferno, Geena, no grego, ou lago de fogo e enxofre. Na perspectiva de Deus que está na eternidade, me acompanha aqui, gente, os 3 já existem. Os 3 já existem. Mas na nossa perspectiva, o Geena ainda não foi criado. Oh, que estranho, claro, porque nós não estamos na perspectiva de Deus, porque Deus está na eternidade. Eu e você não estamos na eternidade ainda. Então, na nossa perspectiva do Kairos, perdão, do Cronos, existem só o Sheol, o Hades, e o Tártaro, mas na perspectiva de Deus, que está no Kairos, que é o tempo dele, o tempo da eternidade, então os 3 já existem. Vamos falar também um pouquinho sobre isso. Se você ler mais adiante, o verso 16, 17, 18, todos esses textos de Isaías 14 e de Ezequiel 28 se encaixam perfeitamente. Então isso quer dizer o seguinte: o planeta Terra sofreu um juízo, o primeiro planeta, da parte de Deus,
foi submergido numa gigantesca massa líquida. Daí a razão lá em Gênesis 1 e 2, que havia trevas na face do abismo e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A semelhança de uma galinha, né? Que está acocorada no ninho, trazendo calor para trazer vida aos ovos. Assim estava o Espírito Santo. Aí diz lá em Gênesis 1 e 3, e disse Deus, haja luz. Na verdade, aí foi Jesus. Porque Jesus é a expressão verbal da criação de Deus. Como é que sabemos disso? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então aí é Jesus. E disse Deus, haja luz. Em outras palavras, disse a segunda pessoa da Trindade, haja luz. E aí começa o primeiro, o segundo. Na verdade, todo um processo de recriação. Tem 8 minutos para eu fechar algo que vai girar sua cabeça. Aonde estão os animais pré-históricos na linha da história bíblica? Eu queria saber Em isso daí. Gênesis 1 e 1 ou Gênesis 1 e 2? Gênesis 1 e 1, aí, antes da destruição da primeira terra. Aí. Perfeito. Os dinossauros, os iguanodontes, os pterodáctilos, o dinossauro Rex, tudo aquilo que a gente vê nos filmes do Jurassic Park, aquilo ali não é ideia da cabeça, não é fantasia, não é ficção científica, é reconstrução de ossadas de milhares desses animais. Eu já rodei 7 museus na Europa e na Ásia e já vi a reconstrução de todos aqueles dinossauros ou animais pré-históricos, no Museu Britânico em Londres, no Museu do Louvre em Paris, Museu do Vaticano em Roma, na Itália, o Museu de Alexandria no Egito, Museu de História Natural de Istambul, Turquia. Irmãos, por misericórdia de Deus, alguns de vocês sabem, a minha formação é de geógrafo, historiador e arqueólogo. Então, se eu, com essas 3 formações, não conhecer 1% do pouquinho do mundo, do muito que temos à disposição para entender essa realidade, então é hora de eu chutar o balde e desistir. Mas 1% eu aprendi, graças a Deus. E eu louvo a Deus que me ajudou muito a entender o livro de Gênesis. Então, Gênesis 1 e 1 é a história do período jurássico do nosso planeta, ou seja, ali estavam todos os animais pré-históricos. E agora o que vai deixar você assim, ó. Estavam ali os homens das cavernas. E o homem Australopithecus, o Homo neanderthalis, tem várias classes de homens que existiam. A diferença é que Adão e Eva se tornou o Homo sapiens, o homem dotado de ciência ou de conhecimento. Por quê? Vai lá comigo em Gênesis 2:7. O tempo é curto, gente. Queria desenvolver bem esse assunto, mas eu vou fazer alguns gráficos para vocês ajudarem a compreensão. Pastor, o que o senhor está falando é teoria? Em parte é teoria, mas 96% dessa teoria já está sendo provada pela ciência, pelos criacionistas. Gênesis 2:7. Quem de vocês pode abrir o áudio e ler para mim, por favor? Gênesis 2:7. Qualquer um de vocês. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Anote essa expressão. Alma vivente. Nefesh tas ahuamahi, que no hebraico quer dizer espírito. Espera aí. Então o homem das cavernas não tinha espírito? Não. E eu posso provar isso. O homem das cavernas não tinha espírito, tinha alma. O que é alma? Alma é dividido por mente, emoções e vontade. Mente, emoções e vontade. Os homens das cavernas eram semelhantes aos animais. Morria, acabava tudo. Mas a partir de Adão e Eva muda o assunto. Deus, lá em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que isso quer dizer? Imagem moral. Saber escolher o certo ou o errado. Semelhança espiritual. Eternidade. Então, pastor, peraí, eu tenho uma pergunta que agora minha mente ficou Deixa eu confusa. fechar. Só deixa eu fechar. Aí a senhora entra com a sua pergunta.
Querendo dizer que a partir de Adão e Eva, Deus coloca o que? A eternidade no ser humano. E já o ser humano com a eternidade, agora ele tem que escolher em vida para onde ele vai depois desta vida. Juntinho de Deus ou separado de Deus, porque a eternidade, a partir de Adão e Eva, já está instalada no homem. No homem das cavernas não existia a eternidade. Porque o primeiro homem não foi criado, alguém está me acompanhando? Não foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Imagem moral, semelhança espiritual. Para ter a semelhança espiritual, teve que receber o Espírito, ou seja, a eternidade. Irmã Vanderlei Almeida, qual a sua pergunta? Então, o senhor já acabou de responder, porque se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, aí quando o senhor falou que já existiu o homem da caverna, eu fiquei, opa, como assim? Mas o senhor já respondeu. Os homens das cavernas foram os primeiros seres da face da Terra. Só Uhum. que, os primeiros seres humanos, só que não tinham a eternidade. Só tinha Sim, um não corpo e tinha alma. eternidade. Mas Adão e Eva passaram a ter corpo, alma e espírito. Pastor do céu, calma. Se você quer ir a fundo nesse assunto, você que lê um pouco inglês ou tem um bom domínio na leitura, eu vou postar aqui agora, no que terminar a aula, depois da prova, né? Depois da prova. Até meia-noite eu estou postando aqui um grupo de 3 livros importantes sobre o assunto, escritos, um deles por um cientista que se converteu ao Evangelho. Você vai descobrir quem ele é pelo tipo da leitura, pelo tipo do que ele escreve. E vou colocar alguns gráficos que vão ajudar vocês a entenderem os 6 dias do Gênesis, que foram 6 períodos das eras geológicas pelas quais passou o planeta Terra. O primeiro período, né, o Cenozoico, aparece a luz cósmica, o Big Bang. O último período, o Antropozoico, segundo a ciência, quando aparece o homem e coincide perfeitamente com o 6º dia, quando Deus cria Adão e Eva. Gente, isso aqui é só Ô, pastor, um e quando aperitivo. entra a era do gelo? Isso é lá atrás ainda, minha irmã. É lá atrás. É lá atrás ainda na primeira terra. É lá atrás com os primeiros homens. Adão e Eva não passaram pela era do gelo. Sim, os Oh, homens isso da aqui. caverna, sim. Sim, eles passaram. Adão e Eva nunca passaram por essa era. Sim. Oh, isso foi há mais de 27 milhões de anos. Irmãos, aperte os cintos. A próxima aula, eu quero acreditar que alguns vão ter dificuldade para dormir. Que isso, pastor? O senhor vai trazer alguma revelação extrapolante de outra dimensão? Não. Eu vou mostrar simplesmente o que está escrito aqui dentro. Só que a gente vai sair, ó, da superfície e vamos mergulhar de cabeça dentro de uma profundidade que você nunca entrou nas páginas do Antigo Testamento. E o mais lindo de tudo, tá tudo lá. O detalhe que está sem investigar. Quando a gente investiga, a gente sai, ó, daquela água rasinha, né, que muitos de nós estamos acostumados e vamos, ó, mas ninguém vai morrer afogado, não. Garanto que ninguém aqui vai ter diarreia cerebral, que ninguém vai sofrer afogamento. Fica tranquilo, gente. A nossa escola tem esse objetivo de despertar o interesse do aluno a uma investigação bíblica com maior profundidade. Eu louvo a Deus que aqui nós temos um grupo de alunos que amam a profundidade, estão indo cada dia mais profundos, né? Eu felicito aos novos alunos, né, que nós vamos aqui tomar das mãos e vamos juntos navegar numa profundidade maravilhosa que nos revela esta palavra. Aí me lembro daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que certa feita disse: Graças te dou, Pai, que tu revelaste estas coisas grandes e maravilhosas. Aliás, as ocultastes aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E quem são os pequeninos? Eu e você. Somos privilegiados por isso ou não? Claro que sim. Então vamos nos agarrar juntos, dar as mãos. Próxima aula, Deus tem muito a nos falar. Mas espera aí, eu não vou deixar vocês ir para casa assim no mais. Que aula maravilhosa, que aula abençoada. Não, vou dar trabalhinho para vocês. Trabalhinho, trabalhinho, sim senhor. Vamos lá. Eu sei que ainda vocês não têm a apostila
encadernada, mas vai lá no PDF, lá no finalzinho, você vai encontrar 3 blocos de exercícios, cada bloco contendo 20 questões. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Vai lá no PDF, tem 3. Vamos tentar, pelo menos, na próxima aula, corrigir até o número 10, da questão 1 a número 10. Fácil. Ó, coloque um X para certo e O para errado. Pastor, aonde vou ter as respostas? Você vai navegar dentro da apostila. Essa apostila aqui, ó, ela é um pouquinho grossa. Não é muito grossa, ela tem 58 páginas numeradas. Meu Deus, é um dicionário. Não, tranquilo. Ela tem conteúdo, mas ela tem uma linguagem que vai ajudar você a desenvolver bem o assunto, certo? Se você não puder fazer, tudo bem, tá? Mas se você pode lançar a mão do uso do PDF, não precisa imprimir, não precisa imprimir. É só responder dando as respostas. Ó, número 1, se você... Gênesis é a palavra hebraica que significa aventuras. Se você considera essa declaração certa, X. Se você considera essa declaração errada, O. Só colocar as respostas e a gente vai corrigir da número 1 ao número 10. Espero então que até lá todos já tenham em mãos, né, com a ajuda do Correio Americano, a sua apostila. Perfeito? Da 1 ao número 10. Todos entenderam, irmãos? Todos entenderam? Isso. São 20 no primeiro bloco, mas vamos fazer da 1 a 10, para ninguém ficar aqui assustados. Aí nós vamos continuar, nós vamos na próxima aula também desenvolver sobre os 7 dias da criação. Vamos falar sobre os mandatos criacionais e nós vamos falar sobre a queda, não é? As 2 árvores, as consequências do pecado. Não vamos ler, como já falei, todos os assuntos envolvidos no estudo do Antigo Testamento, mas os mais importantes. Vamos falar também sobre o dilúvio. Alguém sabia que a proa da Arca de Noé já foi encontrada no Monte Ararat, ali na Turquia? Quem já sabia disso? Isso, nós vamos falar sobre isso, né? Vou apresentar a vocês fotos tomadas via satélite. É interessantíssimo. E aí também vamos entrar na história ou no estudo da vida dos patriarcas do Antigo Testamento. Alguma pergunta ou dúvida para a gente fechar, para dar o espaço para orarmos, terminarmos a aula e os novos alunos hoje são sorteados, né? Não tem a dor de cabeça de fazer prova, né? Vão terminar. Glória a Deus, mas vai chegar o seu tempo, vai chegar o seu dia. Vai ser a última terça-feira do mês de abril. Na última terça-feira de abril, aí você não escapa dessa bênção, né? A bênção vai ser totalmente sua, perfeito? Algum aluno tem alguma dúvida ou pergunta dentro do assunto que temos estudado? Ou está tudo resolvidinho, pelo menos por enquanto? Vamos lá. Por enquanto? Alguns estão assim, meio assustados. Jesus, é muito conteúdo para pouco tempo. Não, tranquilo, nós vamos resumir bem o conteúdo dessa apostila. A gente só vai trabalhar com o mais importante. E o restante da apostila, claro, o aluno precisará fazer uma leitura, como também dos slides. Na próxima aula eu vou trabalhar então um pouquinho mais com os slides para ajudar aos queridos alunos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Vamos concluir a aula de hoje. Quero agradecer de coração a todos que puderam estar aqui hoje. Nossa irmã Flávia Pitol, irmão Ailson, irmã Deli Alecrim. Esse nome é bonito, hein? Jesus estava inspirado quando usou seu pai e sua mãe. Nosso querido irmão Robert, Deus abençoe, Robert. Estou esperando o vídeo, né? Da tua mensagem, quero ser edificado. Evangelista Alexandre, muito obrigado. Nosso querido irmão Wallison Breno, Deus abençoe. Irmã Aline, firme e forte, ó. Não se desanima, não. Firme e forte, eu sei que é difícil, mas a senhora vai chegar lá no fim com triunfo. Irmã Gleice Cake, obrigado, Deus abençoe. E irmão Joshua, bonito na terra. E não tira esse bonezinho, não tira esse não, porque acho que o seu charme vai cair, se o irmão tirar essa touca. Ricardo, obrigado pelo esforço de estar aqui, obrigado pela força, pelo apoio, junto aí com o pastor Francisco. Jonathan, Deus te abençoe, muito obrigado. Arthur,
Vamos breve nos conhecer no mês de agosto, se Deus quiser. Irmão Joel, Deus lhe abençoe. Irmã Vanderlei Almeida, nossa irmã Évila Werneck, obrigado pelo seu apoio, pelo seu entusiasmo. Temos muita coisa juntos a fazer, se Deus quiser. Pastor Francisco, ó, gratidão intensa no meu coração pelo seu entusiasmo, pela sua motivação. Estou crendo, né, por fé, que vai vir mais gente aí da sua congregação, porque o senhor é um motivador por excelência. Não o conheço ainda, mas pelo pouquinho que temos conversado, louva a Deus que o senhor é um motivador de mão cheia para a glória do Senhor. Irmã Vanderlei Santana, esse ano eu vou aterrissar em Charlotte, Carolina do Norte, para aquele cafezão com a senhora, né? Estou aguardando só aí a sua liderança. Se a sua liderança não se decidir, eu vou passar de qualquer maneira um fim de semana, né? Vou chegar de manhã e vou embora à noite. Vou passar um sábado com vocês. Sebastião Gabriel, obrigado, Sebastião. Continua nessa força. Bonita essa sua estante, né? Tá parecida com a minha. Deus abençoe, irmã Kesley. Deus abençoe. Hoje eu não consegui ver a senhora, né? Mas vamos ver, vi pouquinho, mas vamos ver se na próxima aula nossa irmã vai estar um pouco mais visível. Eu entendo que são dificuldades que às vezes não nos permitem estar com o vídeo ligado. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração. Só os alunos novos que entraram hoje que vão se retirar depois da oração. Os demais fiquem todinhos aí, segurando para fazerem a prova. Vamos pedir pastor Francisco Gomes. Isto, pastor Francisco vai abrir o seu áudio e nos dá a grata honra, a grata alegria de dirigir uma palavra de despedida e de agradecimento por esta aula. Aos alunos que já pagaram as suas mensalidades do mês de março, meu muito obrigado, Deus os abençoe, os recompense maravilhosamente em nome de Jesus. Os que ainda não pagaram a mensalidade de março, lembre-se, você tem até o dia 31 de fazer o seu pagamento, sem a multa dos $10. Muito obrigado, Deus os abençoe. Pastor Francisco Gomes, nos despedindo com a palavra de oração, abrindo o seu áudio. Por enquanto, seu áudio está fechado. Vamos lá, pastor Francisco, ele está lá batalhando para abrir o áudio dele. Ele vai conseguir, eu sei que ele vai conseguir. Deixa eu ver se eu consigo, porque ele está usando o celular. E geralmente quem usa celular tem um pouquinho de dificuldade. Arrasta para o lado e clica na tela que vai aparecer o microfone. Olha só, irmã Évila Werneck, a assessora técnica da nossa turma. Que coisa maravilhosa. Quem sabe, sabe. Ah lá, abriu. Deu certo, irmã Évila. Amém. Eu vou dar uns pontinhos para a irmã Évila, para começar, né? Só pela assessoria que ela está dando ao seu pastor. Pastor Amém. Francisco, com a palavra de oração, por gentileza. Amém. Obrigado a todos pelo carinho de todos. E nesse primeiro início, uma aula gratificante. Estou feliz por isso e quero incentivar outras pessoas também a estar juntamente conosco. Quem sabe na próxima matéria a gente está com mais gente aí. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Pai querido e eterno, no nome do Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Deus, para te agradecer. Aleluia. Por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Rica palavra, ó Deus, que tem nos orientado a caminhar, ó Deus, em teus caminhos. Pai querido e eterno, abençoe, meu Deus, a noite de cada um dos teus filhos nesse momento. E querendo, Deus, amanhã, no dia de amanhã, que o Senhor nos conceda um dia de bênção e de muitas vitórias. Pai amado, no nome de Cristo Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Não vão embora não, ó. Segura, porque nós terminamos sempre com o nosso lema da nossa escola. Depois do lema, e aí vocês podem ir embora, claro, os que devem ir e os que devem ficar. Nosso lema é o seguinte, repita comigo, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. E disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Pela terceira vez, seriedade. Compromisso. Disciplina. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça. Eu E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. Necessário que ele E que eu diminua.
menino. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Agora sim, ó. Beijão no coração de vocês. Glória a Deus. Quem tem que ir, vai. Quem tem que ficar, fica. Deus os abençoe. Boa noite. Bom descanso. Ótima semana. Até a próxima terça, dia 25, nos encontramos. Só fica aí quem vai ficar na prova. Isso. Tá, a telinha tá encolhendo. Tá encolhendo. Meu Deus. Eu encolhe daquele. Tchau. Deus abençoe. Joshua Vasconcelos. Vamos lá. Nossa irmã Kessler. Deus abençoe, irmã Kessler. Tá liberada. Vemos na próxima terça. Jesus da glória. Ela encolheu bonito, hein? Que é isso? Maravilha. Irmã Kessler tá ali batalhando e não consegue sair. Agarradinha com a gente. Não pode fazer prova, irmã Kessler, hoje. Vamos esperar a irmã Kessler tentar sair da conexão e aí nós já entramos para a nossa prova.